Bom, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu e meu grupo tá para apresentar sobre os carboidratos disacarídeos. O que são carboidratos? Carboidratos são importantes moléculas conhecidas também como hidratos de carbono, dígero ou açúcares, formados fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. São as biomoléculas mais abundantes na natureza. E sua maioria apresenta a seguinte fórmula geral, CH20N. Vale salientar que alguns carboidratos possuem outros elementos em sua composição. Esse é o caso da quitina, por exemplo, que possui em sua fórmula também átomos de nitrogênio. Boa tarde, meu nome é Heitor. Vou falar um pouco sobre os carboidratos disacarídeos. Vou dar uma breve introdução, falar com o que é, como são formados, entre outros. Os disacarídeos são carboidratos formados pela combinação de dois monossacarídeos, através de uma ligação glicosídica. Eles são formados por uma reação de desidratação, que durante a ligação glicosídica, um átomo de hidrogênio é perdido em um monossacarídeo e uma hidroxila, que é formado por um átomo de hidrogênio e um de oxigênio, no outro dando origem à molécula de água. Os disacarídeos, como maltose, lactose e sacarose, consistem em dois monossacarídeos unidos covalentemente por uma ligação oglicosídica, a qual é formada quando um grupo de hidroxila de uma molécula de açúcar reage com um carbono anomérico de outro. Tem uma representação dessa reação aqui do lado. Essa reação representa a formação de um acetal a partir de um N-acetal, como a glicopiranose, e um álcool, que é um grupo de hidroxila da segunda molécula de açúcar. O composto resultante dessa reação é chamado de glicosídeo. Agora eu vou falar sobre a ligação glicosídica. Como dito no slide anterior, a união de dois monossacarídeos acontecerá através de uma ligação glicosídica, que é uma ligação covalente, em que ocorrerá a perda de um átomo de hidrogênio de um dos monossacarídeos e a saída de um hidroxila do outro. Com a saída desses dois, vai se formar uma molécula de água. Por isso, pode-se dizer que um disacarídeo é formado em uma síntese por desidratação. Essa ligação ela pode ser classificada em alfa ou beta, dependendo da posição do hidroxila que participa dessa ligação. Se estiver do lado direito do carbono anomérico, que no caso é o carbono ligado ao oxigênio central, vai ser uma ligação glicosídica alfa. Se estiver do lado esquerdo, vai ser uma ligação beta. No caso da maltose, é uma ligação alfa, pois esse hidroxila está localizado no lado direito. A maltose, a sacarose e a lactose. Bom, vou começar falando um pouco sobre a lactose. Bom, a lactose ela é formada por glicose e galactose, que é o principal açúcar presente no leite e seus derivados. Também temos a sacarose, que ela é formada pela união de duas moléculas, que no caso é a frutose e a glicose, que é muito comum ser encontrada em cana-de-açúcar, beterraba e outros diversos frutos. Também temos a maltose, que é formada pela ligação de duas moléculas de glicose, que no caso a gente pode ver ela sendo produzida durante a digestão do amido. E também pode ser vista, encontrada, observada em cereais germinados. Bom, agora vamos falar de algumas características e propriedades dos três principais disacarídeos. Começando pela sacarose, que é um composto formado por glicose e frutose, sendo produzida pelas plantas via fotossíntese. Ela é hidrolisada facilmente, formando o chamado açúcar invertido, que é uma mistura levogira de glicose e frutose. A sacarose não é um açúcar redutor, pois seus grupos redutores participam da ligação glicosídica. Em condições normais, ela é um cristal branco, doce e solúvel em água. Agora falando sobre a maltose, que é descrita pelo químico irlandês Cornelius O'Sullivan em 1862, é composta por duas moléculas de glicose ligadas entre os carbonos C1 e C4, ou seja, são duas moléculas de glicose juntas, com sabor doce, só que é menos doce que a sacarose. A maltose é um açúcar redutor, diferente da sacarose, pois possui uma extremidade redutora que pode ser oxidada. E agora vamos falar sobre a última, a conhecida lactose, que é a menos solúvel entre os demais açúcares. É um disacarídeo de glicose e galactose, hidrolisada pela lactase no intestino. A glicose é absorvida e a galactose metabolizada no fígado. Sua solubilidade em água é de 21,6 gramas a cada 100 ml. Em temperatura ambiente, ela apresenta-se no estado sólido. A sua massa molar é de 342 gramas por mol e suas moléculas interagem entre si e com moléculas de água por meio de ligações de hidrogênio. A celobiose é outro tipo de sacarídeo de glicose com ligação do tipo beta-glicosídica. Resulta da hidrólise da celulose e compartilha propriedades químicas com a maltose, ou seja, ele possui certas semelhanças. Agora vamos para o próximo tema. E como eu já estou. Os carboidratos, eles apresentam funções principais. A gente pode ter como função principal a função energética, porém não possui outras funções. No que diz respeito também à função estrutural, a gente pode citar a celulose e a quitina. A celulose, ela é presente na parede celular da célula vegetal. Enquanto a quitina, ela faz parte do exoesqueleto presente nos artrópodes. O exoesqueleto é uma parte externa e fixa que está presente nos artrópodes, que no caso são inseridos em vertebrados. Como os carboidratos, eles atuam? Ingestão e digestão. Quando são consumidos alimentos como açúcar, leite e produtos do malte, no intestino delgado, existem enzimas específicas, que são três, que eu havia falado anteriormente, que é a maltose, a sacarase e a lactose. Essas três enzimas, elas quebram os disacarídeos em monodisacarídeos, que no caso é a glicose, a frutose e a galactose. Sobre a absorção.
Quando essas três enzimas elas quebram disacarídeos em monodisacarídeos, esses monodisacarídeos eles são absorvidos pelas células do nosso intestino delgado e elas são levadas para a nossa corrente sanguínea. Sobre a utilização. A glicose ela fornece uma energia imediata através da glicólise e do ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, ela oxida através da respiração celular fontes de energia. E também a gente tem como outro exemplo o excesso de glicose, que é armazenado no glicogênio, músculos e fígados. A galactose, como eu já havia falado um pouco, é convertida em glicose no nosso fígado. Já a frutose também, só que ela é metabolizada no nosso fígado. A fermentação intestinal. Em indivíduos com intolerância à lactose, quando a lactose ela não é digerida, ela é fermentada na microbiota intestinal, que no caso é a nossa flora intestinal, que é resultado da produção de ácidos gástricos, que são cadeias, lipídios, que formam cadeias de carbono. Voltando, de ácidos gástricos de cadeia curta e gases, e que pode causar sintomas gastrointestinais. Esse gastrointestinal é quando é o nosso intestino. Quando o nosso intestino ele processa os alimentos, absorvendo nutrientes e expulsando coisas que não fazem bem. O que pode causar inchaço ou desconforto abdominal. A gente tem a quebra de carboidratos dos disacarídeos. A gente tem a sacarose, que é a sacarase. A sacarase ou a invertase, né, ela é encontrada no intestino delgado. É uma enzima que desempenha um papel crucial na digestão dos disacarídeos. A sua função é quebrar a sacarose, né, que é o açúcar comum da mesa, em duas moléculas constituintes, que são a glicose e a frutose. Esse processo permite que o organismo absorva esses açúcares simples, né, fornecendo uma fonte de energia importante. A gente tem que lembrar que a sacarose, ela tem como moléculas constituintes a glicose e a frutose, que são carboidratos ou glicídios, classificados como loses, pois eles não sofrem a hidrólise. Já a sacarose é um mosídeo, pois ela pode sofrer a hidrólise e ela é um disacarídeo, pois ao reagir com a água, ela forma duas moléculas de loses, que são exatamente a glicose e a frutose. Visto que essa reação inversa a sua formação, o resultado da mistura de glicose e frutose é denominado de açúcar invertido. A gente também tem agora a maltose, que a maltase ela é responsável pela quebra da maltose, o açúcar encontrado em cereais, né, transformando em duas moléculas de glicose, tornando-as importantes para a absorção, enzima encontrada no intestino delgado. É bom lembrar que a maltose é formada pela junção de duas moléculas de glicose. Este açúcar não é encontrado livremente na natureza, é obtido no processo de digestão. As enzimas que quebram as duas moléculas de amido em pedaços de maltose e posteriormente em duas moléculas de glicose, facilitando a absorção pelo corpo. Ela possui um sabor adocicado, no entanto, né, menos que a sacarose. A gente também tem a lactose, né? A lactose é encontrada no intestino delgado. A lactase ela é responsável por quebrar a lactose. O açúcar presente no leite, em glicose e frutose, em glicose da lactose, a lactase é essencial para a digestão de produtos lácteos e é vital para que indivíduos que possuem a intolerância à lactose. A intolerância à lactose está relacionada muito com a ausência desta enzima no intestino, né? Seja nascer ou deixando de produzir com o tempo. É bom lembrar também que a lactose é o principal carboidrato do leite, né, de origem animal, que também está presente em outros derivados de lácteos. A intolerância à lactose, por sua vez, ela é caracterizada pela diminuição dos níveis de lactase no intestino, né, que essa é a enzima responsável pela absorção deste carboidrato no organismo. E agora a gente acabou de falar um pouquinho, né, sobre o que é e como ocorre essa quebra dos carboidratos, né, que são os disacarídeos. Afinal, onde estão presentes na natureza esses carboidratos disacarídeos? Vamos falar novamente dos três principais, começando pela sacarose. A sacarose ela está muito presente no nosso dia a dia por ser o nosso açúcar comum. Ela é de origem vegetal e é encontrada principalmente na cana-de-açúcar, na beterraba e também em algumas outras frutas. No Brasil e na Austrália, por conta do clima favorável, o açúcar é obtido através da cristalização no caldo de cana, que tem a concentração de sacarose entre 14% e 24%, enquanto na Europa, esse açúcar é obtido através da beterraba, que possui uma concentração de 14% a 18% de sacarose. Agora falando sobre a maltose, que não é encontrada normalmente na natureza, livre na natureza, que é obtido apenas através de processos de digestão, quando as enzimas quebram as longas moléculas de amido, transformando elas em pedaços de maltose, e posteriormente vai ser quebrada formando duas moléculas de glicose, que é a composição da maltose, assim facilitando para que o corpo humano e dos animais também consiga absorver esse elemento. Agora falando sobre a lactose, que é formada por glicose e galactose, como dito anteriormente, é uma molécula encontrada no leite, conhecida como açúcar do leite por este motivo, sendo a principal fonte para alimentar bebês. Ela está presente em 7,2% do leite humano e em 4,7% no leite da vaca. O uso está em indústria de sacarose. A sacarose, né, esse sacarídeo é utilizado como referencial de doçura, né, tanto a açúcares orgânicos quanto a adoçantes artificiais. Em termos de doçura, 100 gramas de glicose, por exemplo, equivale a 104 gramas de sacarose, enquanto 100 gramas de frutose corresponde a 173 gramas de sacarose.
Os adoçantes artificiais, em geral, eles são produzidos com uma doçura bem maior que a sacarose, como é o caso da sacarina. É que 100 gramas de sacarose equivale a 35 mil gramas de sacarina. Né? O seu uso como um reagente químico tem basicamente 3 grandes estratégias. Né? A mais comum é a transformação radical de sua estrutura, né? Por meio de processos químicos ou fermentativos, né? Biotecnologia 44. Nesta linha, muitos produtos foram obtidos em escala industrial, né? Sendo o mais conhecido em maior escala o etanol. Né? Este álcool é a principal entrada da sacarose na indústria de derivados similares aos obtidos pela indústria. Petroquímica, né? Que a gente tem exemplo, etanol, acetaldeído, acetato de etila, anidro de acético, butanol e etc., né? Entre outros. E esse foi um pouco de como são usados os disacarídeos dos disacarídeos na indústria. A maltose é usada na indústria alimentícia em algumas formas de xarope de malte, especialmente em produtos de panificação e cervejaria, devido à sua capacidade de fermentar e contribuir para o sabor e a textura. Já a utilização da lactose ela é ampla, principalmente na indústria de alimentos, como em doces, confeitos e pães. Ela oferece boa textura e cor, possuindo 1/3 da doçura da sacarose e menos da metade da glicose. Ela também é bastante utilizada na indústria farmacêutica, como expiciente em cápsulas e comprimidos. E agora, eu vou apresentar um pouco das fontes. Carboidratos, o que são? Para que serve? Tipo, Brasil Escola. Carboidratos, principais características dos carboidratos, disacarídeos, toda a matéria. Enzimas digestivas, o que são e principais funções. Os principais carboidratos, Brasil Escola. Potencialidade de oportunidades na química, da sacarose e de outros açúcares. Lactose, Mundo Educa. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso trabalho, composto por Emília Cília, Fernando Miguel, Raoni Maísa, Heitor Duarte, João Guilherme, Luiz Vieira e Marcos Antônio, além de Yasmin Vitória. Até a próxima.